Aqui no Brasil, o Corinthians está com um novo mister na mira. O português Bruno Lage, ex-Benfica e Wolverhampton. Será, opa? Daqui a pouco a gente fala mais do Mundial do Catar, inclusive eu vou mostrar a derrota da Suíça, que é a segunda adversária da seleção brasileira. Vamos falar agora do Corinthians, que segue aí na busca por um treinador. A Lili Nascimento conta pra gente todos os detalhes dessa procura. Assim como Vitor Pereira quando chegou no Corinthians, o novo nome especulado pela diretoria corintiana também é desconhecido pelo torcedor. Já ouvi falar pela rede social, né? Bruno Lage, não conheço. Na verdade, não conheço o Bruno Lage ainda. Mas Vitor Pereira foi de um nome pouco conhecido para um técnico que conquistou não somente os torcedores, mas atletas e a diretoria corintiana. Bruno Lage chegaria de forma parecida. O português de 46 anos foi oferecido ao Timão para assumir o comando no próximo ano. Cara, pelo que eu li, não é o que a gente precisa. Mas assim, o Corinthians é maior que tudo, né? Então, se for ele, que tenha boa sorte. Eu acho que, pelo que eu vejo, as experiências que nós tivemos aí com técnicos que vêm de fora tem sido muito positiva. Eu acho que realmente eles trazem essa bagagem internacional de campeonatos, né? E eu acho que isso tende a agregar muito para os times, né, aqui no Brasil. Né? Mas tomara que, se ele for cotado para o cargo, acho que ele vai dar conta do recado, sim. Bruno Lage atualmente está sem clube, mas ele comandava o Wolverhampton da Inglaterra. Na última temporada, terminou a Premier League na 10ª colocação. Na atual temporada, depois de um início ruim na competição, foi demitido. Mas antes de assumir o time inglês, ele comandou o Benfica de Portugal. Foi campeão da Liga Portuguesa com ótimos números, o que chamou a atenção da diretoria corintiana. Com menos de um mês para o início da pré-temporada, o Corinthians corre contra o tempo para encontrar um treinador. Nomes como de Vojvoda e Kudê teriam sido apontados, mas o nome de Bruno Lage pode ganhar força no alvinegro nos próximos dias. O comandante português custaria mais do que Vitor Pereira. Mesmo assim, a proposta é avaliada. Se vier ao Timão, deve trazer ao Brasil mais 5 pessoas para compor a comissão técnica. O mesmo número de Vitor Pereira. Uma aposta em um nome novo no Brasil. Assim como foi com Vitor Pereira, Abel Ferreira, Vojvoda, entre outros estrangeiros que tiveram sucesso por aqui. Bruno Lage pode chegar como uma solução para essa lacuna no Corinthians para a próxima temporada. Em um evento promovido pelo ex-jogador Chicão, na zona leste de São Paulo, o zagueiro campeão mundial aproveitou para falar sobre a possível chegada do novo treinador. Um nome novo. Eu vi o currículo dele, que trabalhou no Benfica, agora estava na Inglaterra, né? Conheço muito pouco, mas vou procurar estudar um pouquinho também, porque eu gosto, né? A gente gosta de futebol, assim como eu fiz a questão do VP também, para poder falar com propriedade depois, se caso concretizar a contratação. Bruno Lage, rumo ao Parque São Jorge, olha, os últimos trabalhos, 127 jogos, 70 vitórias, 22 empates, 35 derrotas, um aproveitamento de quase 61%, média de gols marcados 1,83, sofridos quase 1 por jogo, e aí foram 2 títulos conquistados. Ele trabalhou no Benfica e no Wolverhampton. Vamos ver a opinião do jornalista português Luiz Cristóvão sobre a possibilidade do Bruno Lage vir ao Corinthians. Eu creio que o problema do Wolverhampton passou muito mais por aquilo que são as lacunas do seu plantel, do que propriamente por aquilo que Bruno Lage pode oferecer em termos de crescimento da equipa. Por isso é um técnico de perfil tranquilo, é um técnico que tem muito prazer em falar nas conferências de imprensa. Acredito que seja alguém que, pela sua personalidade, se poderia adaptar também à pressão que existe sempre sobre os técnicos portugueses no Brasil, e sem dúvida nenhuma que seria uma aposta de alguém com muita maturidade, com trabalhos conseguidos em contextos também muito exigentes e que com certeza iria trazer aqui assim também algum acrescento àquilo que Vítor Pereira já conseguiu fazer no Corinthians durante esta temporada. Aliás, o título do Benfica que Bruno Lage consegue é baseado no lançamento de um jovem, João Félix, que já estava no plantel principal. Quando o Bruno Lage é promovido a técnico,
coloca João Félix como titular logo no seu primeiro jogo, aposta nos jovens sem qualquer problema e consegue retirar deles também o seu melhor. Pois é, essa ideia de tirar o melhor de cada jogador atrai o torcedor corintiano. Duas perguntas para você, Elton Serra, que volta com a gente aqui. Seria uma boa opção para o Corinthians? Essa é uma outra pergunta. A outra é o Cantaro falou. Lembra o Bruno Vicário ou não lembra? Vou começar pela última. Lembra um pouco, sim. Mas é uma questão aí que a gente precisa olhar uma coisa ou outra para poder ver se parece ou não, né? Ele é magrão, né? Acaba mais pro lado do esporte, assim, Nosso triatleta apresentador Bruno Vicário. Muito bom, inclusive. Assim como você, o nosso maratonista. Mas o Bruno Lage, eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos dele pelo Wolverhampton. Ele pegou um trabalho do Bruno Espírito Santo, do Nuno Espírito Santo, né? E acabou fazendo ali algumas mudanças. Na primeira temporada, na primeira parte, funcionou muito bem. Ele adaptou bem a equipe, né? Muitas vezes jogando com 3 zagueiros, depois abriu mão dos 3 zagueiros, passou a jogar no 4-3-3. O time passou a ser um pouco mais ofensivo, se equilibrou, mas caiu de rendimento. Ele, nesse início de temporada, fiz um jogo de pré-temporada dele, inclusive, também. Desde a pré-temporada, tendo dificuldades para montar a equipe, mas depois acabou sendo uma demissão que tem sido comum, inclusive, na Inglaterra, né? Muitos técnicos têm ficado menos de 2 temporadas. Eu acho um bom nome para o Corinthians. É um técnico que vai seguir, talvez, a linha do Vitor Pereira, talvez aí com o Corinthians contratando mais, que era o que queria o Vitor Pereira para ter um time mais ofensivo. Ele consiga fazer esse time mais propositivo, mais ofensivo. É um técnico que tem esse conhecimento, apesar de estar fora da América do Sul, ele mostra que também acompanha muito, né, o futebol brasileiro. Então, acho que é um treinador que pode se encaixar muito bem, rapidamente, como muitos portugueses se encaixaram por aqui. E no Corinthians, encontrando esse projeto, entre aspas, deixado pelo Vitor Pereira, ele pode pegar nessa esteira esse projeto e seguir uma evolução que o Corinthians precisa. Se acertar um bom nome, mais um bom nome de um técnico que tem bom currículo, vindo trabalhar no futebol brasileiro, claro, se ele se acertar com o Corinthians. E se der tudo certo, a piada tá pronta, é só fazer um churrasco na laje que tá tudo resolvido. A gente não resiste a um trocadilho, faz mal, com o Bruno Vicário.